Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde e quem está visitando a gente hoje é a deputada estadual Franciane Weyer. Estamos de volta para falar sobre a continuação dos mandatos. Então, continuando as frentes parlamentares, são 5 no total, né? Eu falei da saúde da mulher, de combate ao suicídio, da doação de órgãos, tem mais 2, que é a da temática da nefrologia gaúcha, né? A questão da nefrologia é o cuidado com os rins, a questão, né, da saúde renal e do tratamento de hemodiálise, que a gente enfrenta uma dificuldade muito grande no nosso estado, pelos grandes deslocamentos que as pessoas fazem para ter esse tratamento, que são poucos pontos de referência no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente trabalha essa temática tanto levando a informação do cuidado que se tem que ter com os seus rins, porque é uma doença também silenciosa, então muitas pessoas quando começam a ter sintomas fortes e ter o diagnóstico, já está muito avançado na doença, e também trabalhando essa temática junto com a Secretaria do Estado de Saúde, de como a gente pode reorganizar melhor a rede para ter esse atendimento mais próximo. E também trabalha a frente parlamentar do trânsito seguro, né? Que é falando de vida no trânsito e dos cuidados que a gente tem que ter na mobilidade mais humana, como eu digo, né? Que o trânsito, quando a gente fala, quase sempre as pessoas pensam só nos carros, nos veículos, mas o trânsito, na verdade, somos todos nós, o pedestre, o ciclista, o motociclista. Então, a gente fala também dessa temática, trazendo uma conscientização aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E, deputada, já são 12 leis aprovadas neste mandato, né? Onde esteve a sua principal preocupação? São 12 leis aprovadas desde o primeiro ano, né? Para a graça de Deus, a gente já teve a lei do incentivo do futebol feminino, que é uma, assim, das minhas... Uma vez, esses dias me perguntaram, qual é a sua lei, né? Assim, a senhora escolhe uma. De quase a mesma coisa que perguntar para uma mãe qual é o seu filho preferido, né? É muito difícil a gente escolher uma lei. Mas a do futebol feminino eu sempre destaco porque foi a primeira lei e também, assim, o primeiro desafio que eu enfrentei, às vezes, de ter essa conscientização, de poder trabalhar, né, com os 55, 54 parlamentares que trabalham comigo, da importância. A lei do futebol feminino, ela traz um incentivo de 5% de qualquer patrocínio de empresa pública no futebol masculino, 5% também para o feminino. Que bacana! A gente está aí discutindo ainda e avançando no estado como que vai colocar em prática, porque também tem tudo isso, né? A lei, a gente trabalha o projeto na Assembleia, ele é aprovado, foi sancionado pelo governador, já é lei, mas a gente ainda não conseguiu vencer a barreira da burocracia para colocar ela em prática, né? Os trâmites, detalhes ali do diário, e a gente está trabalhando, eu ainda quero, antes de concluir esse mandato, ter ela efetivamente funcionando no estado do Rio Grande do Sul. É uma pauta em que a gente vê a diferença do futebol masculino para o feminino. As meninas, elas não têm as mesmas condições, então esse incentivo que traz para poder melhorar na prática o dia a dia delas, com estrutura, com transporte, a logística que elas não têm, né? O futebol masculino, quando ele vai jogar em uma outra cidade, ele sai antes com transporte, com hotel, alimentação, e o futebol feminino não é essa a realidade. Muitas vezes elas saem no mesmo dia, sem ter como alimentação, vaquinha entre elas para poder ter o que comer, para jogar, terminar o jogo e voltar, porque elas não têm condição de pagar um hotel, de pagar tudo isso. E esse recurso vem para isso, para trazer toda essa estrutura de hotel, alimentação e tal, para desafogar isso dos clubes e os clubes poderem investir no pagamento de um salário digno para essas mulheres que decidem jogar futebol. Mas acho que o meu desafio maior ainda, eu vou destacar um outro, que foi na pandemia, quando a gente mudou, né, as votações para o virtual. Isso aí já era um desafio muito grande, a gente não estava acostumado. E isso na vida, no dia a dia ali da Assembleia, mudou bastante, porque quando a gente tem um projeto de lei que vai entrar em votação naquele dia, a gente costuma chegar um pouquinho mais cedo ali no plenário, conversar, passar em cada mesa do deputado, ver se ele entendeu o projeto, se está tudo ok. E quando foi para o virtual, isso aí foi uma dificuldade, né? Porque era assim, no telefone, no WhatsApp, ligando. Só que se alguém falava alguma coisa, todo mundo ficava em dúvida e tu não conseguia esclarecer direto ali com o teu colega, né? E eu tive um projeto de lei, que é lei hoje, da denúncia de violência doméstica nos condomínios residenciais. E esse foi um desafio, porque, se eu não me engano, foi 3 ou 4 sessões que nós tivemos que interromper a sessão
porque alguém levantava alguma dúvida e virava uma polêmica, Nossa. e aí estava inseguro de votar, a gente derrubava a sessão, como a gente chama, né? Termina a sessão para mim ter uma semana e falar com os colegas de novo. E foi umas 3 ou 4 vezes esse desafio para a gente aprovar uma lei que na prática é simples, que é uma lei, né, que traz que os condomínios residenciais, a administração, o síndico, o conselho administrativo do condomínio tem a obrigatoriedade de fazer a denúncia quando há indício de violência doméstica. Na pandemia isso aumentou muito, mas gerou bastante polêmica e dúvida ali, e foi um dos maiores desafios, foi aprovar essa lei num plenário virtual, né? Que foi quando a gente começou os plenários virtuais, então foi um dos maiores desafios dentro da Assembleia, foi essa mudança de rotina ali também para a gente poder aprovar. Até porque no Brasil, a gente é um dos países que mais tem violência doméstica, né? E na verdade, assim, né, a violência doméstica, como eu disse, é uma violência que acontece dentro da casa das pessoas. Então, na maioria das vezes, é difícil tu ter o diagnóstico de denunciar ou indício de violência. E a gente fica ainda muito, né, as pessoas naquilo assim, mas é a intimidade dele, então eu não quero invadir a intimidade dele. Só que eu tenho feito um trabalho, né, quando eu falo de violência doméstica, e quando falamos de violência doméstica, a gente está falando de violência contra a mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência física, essa violência que acontece quase sempre dentro do lar e pelas pessoas que eram para te trazer segurança, na verdade, né? Eu tenho estimulado muito isso, que a denúncia ela pode e deve ser feita por qualquer pessoa. Não precisa ser a vítima fazer a denúncia. E na maioria das vezes, como um idoso, uma criança, ele às vezes nem tem condição de fazer essa denúncia. Por isso veio essa lei, né, para os condomínios. Na época da pandemia, nós estávamos, né, isolados nas casas, estavam aumentando os relatos de violência, tanto contra a pessoa idosa quanto criança e mulheres dentro dos lares. E a gente já tinha escutado até, né, pessoas que tinham ido na sacada do condomínio pedir socorro, uma adolescente pedindo socorro porque ela sofria violência dentro de casa. Porque foi nesse momento que eles ficaram trancados com os agressores, né? Exatamente, né? E aí houve aquilo de não tenho nem como pedir ajuda porque eu não tenho contato com ninguém de fora. E foi assim que surgiu a inspiração para fazer a lei, o projeto de lei, que é a administração do condomínio, porque vamos combinar, num condomínio a gente ouve muita coisa, né? Assim, os vizinhos a gente ouve. Então, quando tem aquele indício, e aí eu falo, mas é só uma suspeita, eu não tenho certeza. A gente faz a denúncia, quem vai verificar se tem ou não é o órgão de segurança competente, e tendo, ele vai tomar as medidas necessárias. Não sendo violência, que ótimo, eu digo, que bom. Mas quando a gente, né, não toma uma iniciativa de fazer a denúncia, a gente está ali nos privando de salvar uma vida. E a gente tem visto tantos casos, né, tanto de feminicídio, mulheres perdendo a vida, como agora há pouco tempo, crianças ali em Alvorada, na região metropolitana, uma menina de 3 anos chegou morta na UPA, né, pela agressão. E aí, assim, o vizinho às vezes tem um indício, nota, né, que a pessoa é mais retraída, que ela está sempre machucada, roxa, mas nunca faz a denúncia porque eu não quero invadir aquilo ali. Só que quando vira, como essa menina que perdeu a vida, como essas mulheres, é mais um número, né? É mais um caso, mais uma vítima, e a gente já não pode fazer mais nada pelaquela vida. A gente perdeu. Agora, enquanto eu posso fazer uma denúncia, eu posso estar salvando aquela vida. Então, esse projeto veio para isso, para estimular também a denúncia da violência doméstica e chamar a atenção da sociedade como um todo, de que cada um de nós, como cidadão, pode e deve sempre denunciar quando há um indício. E a gente tem tantas ferramentas anônimas também, ninguém sabe quem denunciou. E isso também vale para a lei, essa do condomínio, porque o que gerou muito assim, mas daí as pessoas vão perseguir o síndico porque o síndico está denunciando. Não precisa ser o síndico que vai denunciar, Sim. né? A denúncia tem que ser feita pela administração, mas pode ser feita por qualquer vizinho, na verdade. E essa lei também traz de colocar cartazes no condomínio sobre as violências domésticas e os canais de denúncia, que hoje a gente tem o Disque 100, o 180. Para criança e adolescente, a gente tem agora um aplicativo chamado SAB, que a criança mesmo pode acessar e pode ela mesma fazer a denúncia de uma forma mais lúdica, é o que falam para eles. Então, tem muitas ferramentas para a gente combater esse tipo de violência. E foram leis muito importantes também, né? E, deputada, a senhora se posiciona como conservadora e cristã. Qual a importância da luta para que estes valores não se percam?
Eu me posiciono como conservadora e cristã e acredito sim que esse posicionamento é o melhor para a nossa sociedade. A gente tem olhado e visto quantas pessoas têm perdido, né, a empatia, a humanidade. A pandemia, a gente falava assim, não, agora após a pandemia a gente vai ter uma sociedade mais humana, que presta mais atenção no seu próximo. Eu digo, a pandemia nem terminou direito e lá na Europa estourou uma guerra, né? Eu digo, não funcionou como a gente achou que ia funcionar. Mas eu acredito sim que os princípios e valores da palavra de Deus ensinam isso, essa humanidade, esse amor ao próximo, né? Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente começar a olhar para o nosso próximo como a gente olha para nós, querer para ele o que a gente quer para nós, a gente vai ter uma sociedade melhor. Então, por isso que eu trabalho na política com essa visão de trazer os princípios e valores da palavra, que são valores conservadores, que trabalham a preservação da família como um todo, pai, mãe, filhos, homem e mulher com a sua família, que é realmente a base para uma sociedade melhor. Tudo que a gente vê que tenta desconstruir a visão da família, da mulher, do homem naquele lar, busca sempre trazer o caos. Porque no momento em que eu não tenho uma família estruturada, que eu não tenho essa visão dentro da minha casa, eu reflito isso na sociedade. Então, quando a gente vê hoje jovens, adolescentes que não respeitam mais uma autoridade, que não respeitam o professor na sala de aula como uma autoridade, não respeitam uma pessoa mais velha como autoridade, é porque eles não têm isso mais dentro de casa. É aquela desconstrução que a gente tem visto que está repercutindo na nossa sociedade, na vida como um todo. Por isso, assim, é cristã, com esses princípios e valores da palavra de Deus que a gente traz para a nossa vida diária, e conservadoras, com certeza, lutando sempre pela família, que é o alicerce de uma sociedade melhor. Sem dúvidas nenhuma. E, deputada, a gente vai acabando, né, o programa por aqui, mas para encerrar, como praticar uma boa política? Eu gosto de dizer que não é nem a palavra boa política, é a política na sua essência, né? Porque a política, quando ela se originou, ela foi criada para fazer a gestão do bem comum. Ao longo do tempo, a política foi distorcida e muitas pessoas que chegaram lá estavam procurando mais os seus projetos pessoais e, como eu disse, olhar para si mesmo do que para o bem comum. Então, eu gosto de dizer assim, é resgatar a essência da política. A boa política é isso. Não é uma nova política, é resgatar a essência, que é eu estou lá, mas eu estou lá representando uma sociedade e fazendo a gestão para o uso comum, para um grupo em geral. Não para nichos, não para categorias, mas para a sociedade como um todo. Isso é praticar a essência da política na prática, que não é fácil. É um desafio. Eu acredito que não porque seja. A sociedade como um todo tem vários pensamentos Muitos. E vários posicionamentos, mas lá a gente tem que sempre, eu digo, né, se afastar um pouquinho e tentar olhar esse cenário como um todo e pensar aonde a gente vai agregar para a maioria da população. Esse é o desafio de fazer a política na essência. Muito obrigada, deputada, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.